Um. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com a App, segunda temporada. Bom, pessoal, hoje nós teremos o tema O Impacto Gerado pelas Empresas Júniores. Esse tema a gente vai tratar com a nossa convidada, que é a Naira Brito, que é a atual presidente da Synergy Júnior, uma empresa júnior com foco em engenharia elétrica. Bom, pessoal, a respeito desse tema, é um tema importante porque, querendo ou não, a empresa júnior é bastante interessante ter você no currículo, pois, querendo ou não, é uma experiência profissional para sua vida. Não só os projetos de extensão são importantes, como a empresa júnior também. Porque quando você vai para o mercado de trabalho, você precisa ter experiência, que é o que a maioria está pedindo hoje em dia. Mas como você tem experiência, se você acabou de sair da faculdade, então a empresa júnior é uma opção. Então, hoje vai ser para vocês terem uma noção, basicamente, como funciona uma empresa júnior, a estrutura organizacional dela e tal. E a Naira está aqui para tirar nossas dúvidas. Bom, pessoal, a minha primeira pergunta que eu tenho para a Naira, para gerar nosso bate-papo, é: o que é uma empresa júnior, Naira? Como você explica o que é uma empresa júnior para quem não entende mais ou menos nesse sentido? Para os ingressantes, na verdade. Então, Fred, boa noite. Perdão, boa noite, desculpa. Acabei não... Primeiramente, boa noite. Desculpa, pessoal, também. É um tema realmente muito interessante de ser falado. Um tema que não muito conhecido, não muito discutido também, né, na universidade. Mas, respondendo a sua pergunta, a empresa júnior é uma empresa. Mas uma empresa que tem alguns outros parâmetros legais e organizacionais. Porque é uma empresa formada por estudantes. Claro que tem um vínculo ali com a universidade, que é o seu principal foco. Mas atuamos de forma independente. Então, a empresa júnior ela é uma empresa formada por estudantes, vinculada à universidade, porém é uma empresa que ela funciona à parte da faculdade. Então, da mesma forma em que a gente, quando entra na graduação, a gente torna os olhos para a graduação, para o estudo e para o nosso desenvolvimento acadêmico, a empresa júnior ela faz com que a gente abra esse leque de oportunidade e lá abra também uma outra visão, que é uma visão voltada para o mercado de trabalho. Enquanto a gente tem uma vivência ali diária de conteúdos, de aprendizados de forma contínua, a empresa júnior ela te ensina de forma exponencial a tua atuação no mercado, o teu desenvolvimento pessoal, coisas que nem sempre a gente aprende na faculdade, mas a gente aprende ali em forma de conteúdo e a gente vai aplicar ali no mercado, em problemas reais, em situações reais, com clientes reais, e não só aquelas muitas simulações e problemas de estudos dirigidos que geralmente a gente acaba tendo em sala de aula, mas a gente eleva isso para um nível superior, que é realmente um nível de realidade, de dia a dia, de mercado, que é uma solução inovadora, simples, que a gente acaba trazendo para o mercado. É uma empresa formada por quem está ali na universidade, por quem está com muito gás ali enquanto graduação, então tem sempre uma visão muito inovadora de como solucionar problemas que tem hoje no mercado e transformar isso de uma forma que impacte positivamente. E também é uma experiência muito boa para quem está ali ingressando e participando, fazendo parte da empresa. Uhum. Bom, Naira, outra pergunta também para gerar sobre as empresas júnior é: qual o impacto das EJs no Brasil? Como você acha que ela impacta tanto o estudante quanto o país em si? Você acha que ela gera algum impacto muito grande ou é apenas algo que está ali só dentro da faculdade, que vai só atingir aquele grupo de pessoas dentro da faculdade? Você acha que tem um impacto muito grande assim? Fred, o movimento Empresa Júnior, né, que a gente chama de MEG. A gente quando você entra no movimento, você tem a mania de abreviar tudo, né? Então, o MEG, ele é um movimento internacional. Então, não é algo que ocorre só no Brasil. Internacional. Pois é, o movimento ele surgiu lá na França. Então, foi se estendendo para diversos outros países, da mesma forma que se estendeu para o Brasil. E hoje o Brasil é o top 1 dentro do mercado de empresas juniores do mundo. Não sabia. Fatos muito interessantes aí. A gente está em rankings muito desprivilegiados economicamente, mas quando a gente volta os olhos para o MEG, a gente vê que o movimento jovem, formado por alunos, consegue ter um destaque ainda mundial. E aí o MEG, a forma com a qual ele impacta, é sempre voltando os olhos para a educação, e a educação empreendedora.
Porque muitos olham e falam, um projeto é um projeto de extensão, é uma empresa formada por estudantes, então é algo que eu vou receber de graça, é algo pro bono. E não é dessa forma que ocorre. É claro que há casos em que algumas empresas juniores têm um encargo ali fiscal e conseguem fazer um projeto pro bono. Muitas vezes o papel das empresas juniores é gerar impacto, é auxiliar negócios a também crescerem, a evoluírem, como sempre ocorre. Mas o papel principal do MEG é tornar a vivência empreendedora através da educação. E aí essa educação, nós vendemos projetos, nós ofertamos serviços, e com isso a gente tem um percentual de dinheiro que vai entrar em caixa de algo que a gente está ofertando e vendendo. E aí isso não é voltado em investimento, em um pagamento como fosse um salário. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade, e tem uma lei que resguarda as empresas juniores, que é a lei das empresas júnior, e não permite que a gente receba pelo que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz dentro da empresa junior é de forma voluntária, então ação sem fim lucrativo. Então tudo que a gente faz é voltado pela nossa vivência, experiência, e tudo que a empresa ela ganha em dinheiro é tudo voltado em investimento. E esse investimento é voltado justamente em investimento educacional. Para todo mundo que faz parte da empresa, para materiais, para cursos que vão ser desenvolvidos, para estrutura, para toda a questão necessária que for para a empresa se desenvolver e também desenvolver quem faz parte dela, esse dinheiro é voltado só para isso, é justamente voltado para a educação empreendedora. O MEG ele tem esse foco, é desenvolver um Brasil, tornar um Brasil mais empreendedor, mais colaborativo, mais diverso, através da educação. Algo que não foge também da universidade, algo que a gente trabalha, mas é uma outra visão que a gente tem da universidade, é outro foco que a gente pode estar atuando, e também não só atuando com pessoas de dentro da universidade, com pessoas que já estão no mercado, e que isso traz experiência muito grande e uma vivência também para quem ainda está na graduação. Porque essas pessoas que saem da graduação e vão para o mercado de trabalho, elas vão com a mente mais aberta e uma mente mais madura de como elas conseguem atuar. A gente não sai só jogado com o diploma, a gente sai com experiência vívida do que a gente fez, porque a gente já teve experiência enquanto profissional, mesmo ainda não estando formado, mesmo ainda não estando Exatamente. o diploma de graduação. É interessante esse fato do Brasil ser a principal empresa júnior no mundo. A questão do fato de vocês não receberem nem nada, nenhum pagamento, gera um problema quando vai atrás de novos ingressantes, assim, para entrar na empresa júnior. É um problema muito grande o fato de vocês não receberem por nada. Porque, querendo ou não, por exemplo, num projeto de extensão você tem a bolsa, né? A bolsa que você recebe, mas na empresa júnior é um problema, né? Eu imagino que seja um problema, não um problema muito grande, mas atrair novos ingressantes pelo fato de você, digamos, trabalhar de graça. Ainda mais para quem está iniciando no ICT. Pronto, Fred. É uma pergunta muito boa, porque é uma dúvida muito pertinente. E todo mundo tem esse receio quando entra em empresa júnior. Então, hoje na Synergy, que é a minha Jotinha, a minha Jota de elétrica, a gente trabalha. A gente hoje não tem um membro que saiu da Synergy que eu posso dizer que ele não saiu para o mercado de trabalho, que ele não saiu com estágio garantido. Então, as empresas que hoje atuam no mercado conhecem os membros que fazem parte da empresa júnior. Conhecem os membros que fazem parte da Synergy. Então, já sabe, tem a confiabilidade de que quando contratarem alguém que saiu da Synergy, vai ser uma pessoa que eles podem confiar no trabalho, porque é uma pessoa que eles sabem que vão desenvolver um bom trabalho e que eles vão poder confiar, é uma pessoa que vai evoluir dentro da empresa, que também vai fazer com que a empresa evolua. Então, a gente tem acaba tendo essa garantia de mercado, porque é uma coisa que a gente desenvolve no início, que é realmente, a gente não ganha, é um porno job, a gente trabalha um trabalhozinho de gato, a gente tá trabalhando de graça. Normal, universitário passa por isso sempre. Pois é, só que esse trabalho de graça, se você for ver para outra óptica, ele não é um trabalho de graça. A gente fala muito internamente dentro do MEG, que o MEG, ele não... você não recebe por ele. Você acaba não ganhando financeiramente nada com o MEG. Você sai com experiências, você sai com uma maturidade muito maior, uma vivência de mercado que você não teria se você não estivesse dentro do movimento. Mas o MEG ele não te dá um salário, ele não te deixa um aluno
mais atrativo para o mercado. Ele te deixa um profissional mais caro. Então, qualquer um que sai de uma empresa junior, ele vai ser um profissional mais caro, porque as empresas vão querer que ele trabalhe, vão querer que ele atue dentro do seu desenvolvimento de qualquer empresa, porque é um profissional qualificado. As empresas elas não vão necessitar qualificar novamente alguém, não vão precisar ensinar o que é o mercado, porque é uma pessoa que já entra sabendo o que é o mercado e já sabe como atuar. Então, o limbo que você passa da graduação, da formação da graduação, até você entender como funciona o mercado de trabalho, é um tempo muito grande para muitas empresas. Então, o que você não ganha de forma exclusiva ali, de forma monetária, você está se tornando um profissional mais caro. Está se tornando alguém que vai ter um destaque maior no mercado de trabalho. Isso é algo muito negociável. Acho que não entra ninguém no MEG e não sai ninguém do MEG que não tem experiência muito boa, que consegue levar para frente, seja abrindo suas empresas, seja trabalhando em outras empresas. Então, acho que muitos, até mesmo de algumas pessoas que a App já entrevistou, também já já fizeram parte de empresa júnior, inclusive da Synergy. Então, é esse ciclo, é sempre um ciclo voltado para a educação, voltado para o empreendedorismo, voltado para a evolução de mercado, de uma forma em que a gente não tem no Brasil hoje. A gente não tem um crescimento exponencial no mercado, um crescimento econômico da forma com a qual as empresas juniores têm hoje. Isso é uma questão bem interessante, a questão da experiência, né? Você sair da faculdade já com um leque de experiências em empresas, por sinal. Porque quando você vai para o mercado de trabalho, a primeira coisa que o entrevistador vai perguntar para você, você já teve alguma experiência? Sendo que você acabou de sair da faculdade. E realmente, isso é interessante. Você ter alguma forma de ter uma experiência organizacional de uma empresa, né? Ter a questão dos líderes e tal, você trabalhar realmente com o que você no futuro vai trabalhar. Porque na faculdade, como você falou, a gente vê muita questão teórica, mas quando vai para a prática, acaba se embananando todo. Então, realmente isso é interessante, sabe? Porque faz com que os profissionais que saem da empresa júnior cheguem já com, eu já tenho 5 anos, 4 anos na Cine, aí a pessoa, a Cine já tal empresa fez tal coisa, entendeu? E, querendo ou não, o renome da empresa também ajuda, né? Porque é basicamente isso que vai atrair a atenção do entrevistador. Saber que você esteve presente em uma empresa de renome. Não tão grande, mas esteve lá, entendeu? Isso é bem interessante. Como funciona, Naira, a estrutura organizacional dentro de uma EJ? Ela já é definida por padrão? Ou vocês, cada um tem como eu posso dizer, uma liberdade de escolher qual estrutura organizacional? Como, por exemplo, diretor, presidentes, coordenador, essas coisas. Ou vocês têm uma liberdade maior? Ou tem um padrão? Antes de eu responder essa pergunta, Fred, eu vou só fazer um comentário que eu vivenciei sábado agora. Que era justamente um cliente que a gente chegou para fazer a apresentação de uma proposta, estava com determinados problemas e a gente levou uma solução para ela, personalizada, e simplesmente ela virou para a gente e perguntou justamente isso: como é que eu posso confiar em vocês? O que é uma empresa júnior, eu não conheço, algo formado por estudantes, como é que eu posso confiar? É justamente explicando o que é que tem por trás de uma empresa júnior, como é que a gente é formado. Da mesma forma que uma empresa qualquer outra empresa com CNPJ ativo tem encargos fiscais, a gente também tem encargos fiscais da mesma forma. Então, uma empresa júnior não vai se diferir muito de uma empresa de um mercado sênior. A única coisa que ela vai se diferir é que vai ter estudantes ainda ali que estão no mercado e que tem professores tutores por trás. Então, foi algo que, inclusive, que a gente tem professores de muito renome hoje na UFES no mercado. Então, quando a gente fala o nome dos nossos tutores, que hoje todas as empresas juniores, para elas exercerem a função, elas têm que ter pessoas responsáveis ali por trás. E hoje a gente tem 2 tutores, que é André Pedro e Ednardo, que são 2 pessoas que têm uma confiabilidade muito alta, que a gente, sempre que a gente necessita de auxílio, necessita de ajuda, eles estão lá. Então, quando a gente vira para qualquer cliente no mercado e a gente fala que a gente tem pessoas de muita confiança por trás da gente, porque nem sempre quando a gente se apresenta e sabem que a gente é estudante, depositam confiança no que a gente está falando, né? Mas sempre quando a gente fala que tem alguém ali por trás, que são professores, tutores, que atuam no mercado também, e fazem parte da UFES, é algo que já desce por águas as preocupações de quem está conversando com a gente ali. Aí você respondendo a pergunta? Não, com certeza. Perdão, pode falar. Não, eu ia dizer que realmente é interessante porque é um grande desafio você
acabar convencendo uma empresa a pegar a Synergy para trabalhar com ela, porque, poxa, quando ele escuta que vocês são estudantes, já fica meio assim, né? Ah, será que eu vai realmente dar algum ganho, entendeu? Porque eu imagino que seja uma dificuldade bem grande conseguir isso com as empresas, chegar na empresa e dizer, ah, você quer uma consultoria da Synergy, mas, poxa, de estudante, será que vale a pena? Entendeu? Realmente é bem bacana o jeito como vocês conseguem contornar essa situação. É sempre um primeiro momento que a gente sempre tem contato, é sempre um momento de desconfiança. Uhum. Mas aquela coisa, a gente quebra a desconfiança com experiência. É. Então, mesmo que a gente não tenha experiência, a gente vai dizer que tem experiência e a gente vai adquirir a experiência. É assim, senão não consegue trabalho, não. Pois é. Mas é um ciclo muito, muito contínuo. É algo muito. Você vai se adaptando da forma com a qual você vai trabalhando com isso. Algo que você tem que gerar confiança nas pessoas. Então é algo sempre contínuo que a gente tem que estar ali desenvolvendo e mostrando que a gente sabe do que a gente está falando. Nem sempre ainda a gente está no nível da graduação que a gente tem aquela propriedade técnica absurda, mas a gente está sempre se capacitando internamente, está sempre, como eu falei, né? Investimento em educação empreendedora. Então, a gente também traz capacitações internas para os membros. Então, mesmo sem antes membros estarem avançados na graduação, tô ali no início de CIT, então você vai ser capacitado em alguma disciplina que está ali no final da graduação, porque a empresa tem condições de fazer isso, desde que você esteja ali com a mente aberta para aprender. Então, a empresa júnior é um aprendizado ali contínuo, da mesma forma que a universidade também é. Ah, bem bacana. Naira, como você poderia explicar melhor como a Synergy trabalha e com o quê? Como ela vai lá na empresa, o que é que ela faz na empresa para conseguir, como eu posso dizer, ajudar na empresa em quê? Em que a Synergy ajuda na empresa? Ah, se eu fosse uma empresa, por que eu contrataria a Synergy para me ajudar? Então, a Synergy é uma empresa de engenharia elétrica, né? Então, você já... engenharia elétrica, eu quero abater minha fatura de energia, não quero pagar mais nada, tô com dor de cabeça, resolva. Nem sempre é assim, né? Como eu te falei, a gente tem algumas responsabilidades que a gente tem que estar trabalhando. E a nossa empresa trabalha com consultoria e projetos. Então, o que a gente realiza é uma consultoria e de forma mais personalizada que o mercado não oferece. Então, o nosso enfoque na nossa área de consultoria é eficiência energética, e aí a gente trabalha em um leque de eficiência energética. A gente é um grande combo que a gente acaba ofertando a quem pode ser um potencial cliente pra gente. Então, a gente tem algumas etapas para diagnosticar. Então, desde que chega um novo cliente, a gente faz um diagnóstico personalizado, gratuito, e esse diagnóstico a gente identifica de quais soluções que a gente pode empregar para esse cliente, que a gente pode estar trazendo. Então, esse cliente é um cliente de um setor de hotelaria, ele está tendo muito gasto com energia e é uma demanda de gestão energética, de eficiência energética. Então, a gente tem uma consultoria voltada só para essa área de eficiência energética. Alguma coisa na área das instalações elétricas, até mesmo da forma de uso que eles têm, demandas que eles possuem perante a concessionária de energia. E tudo isso a gente consegue avaliar para o cliente e trazer de forma traduzida. Porque quando a gente fala de engenharia, a gente fala de uma linguagem técnica absurda. E aí quando você trata com o cliente nem sempre é uma pessoa técnica ali do outro lado. Então isso é uma coisa até que a gente já tem como experiência, porque a universidade nos ensina a ser técnicos, nos ensina o beabá. Mas quando a gente realmente tem a vivência do mercado, a gente entende que nem todo mundo tem essa mesma experiência, nem todo mundo tem essa mesma compreensão que a gente tem quando a gente está ali na graduação. Então a gente tem sempre que traduzir de uma linguagem mais fácil e mais entendível para quem está ali, que a gente está ali apresentando. A gente também, além da área de eficiência energética, a gente trabalha na área de instalações elétricas. E vai desde projetos de instalações, projetos, a área de SPDA, que é, inclusive com essa chuvinha, né? Tá tendo bastante raio, que é Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Então a gente trabalha com essa área, que é a área de instalação elétrica e eficiência energética. É voltada desde de projetos, inclusive hoje na Synergy, grande parte dos nossos projetos em si, não a parte de consultoria, são de energia solar.
E muitas pessoas têm a dúvida, vocês fazem a parte da execução? É a que entra o que eu te falei lá no início. A gente como empresa júnior, a gente tem que estar sempre resguardado. E a gente trabalha com empresas parceiras. E aí são empresas que também atuam no mercado já. Empresas que a gente chama sênior, né? São empresas júnior, que é formada por estudantes, e empresas sênior, que são empresas já por quem já está atuando já consolidadas, né, no mercado. Isso, já consolidadas no mercado. Interessante. E as empresas a gente trabalha em forma de parceria. Então, conforme a gente faz o projeto, essas empresas fazem a execução. Nossos professores tutores fazem as correções dos projetos e as readequações que são necessárias. Então, pra você ter noção, eu já fiz, eu acho que, alguns projetos de energia solar. Paguei a disciplina de energia solar? Ainda não. Mas então, já tem experiência na coisa que nem pagou ainda. Pois é, algo que é uma experiência que a gente acaba aprendendo e desenvolvendo por estar na empresa júnior. Uma oportunidade que às vezes você teria apenas se você fosse para um estágio. Se você realmente estivesse atuando no mercado. É algo que você demora um tempo a aprender. E o aprendizado da empresa júnior é exponencial. Então você aprendeu enquanto você faz. E é algo que é sempre contínuo. Então, a gente faz projeto, a empresa executa e a gente está sempre ali acompanhando. Então, a gente também tem essa confiabilidade nos nossos parceiros e, entre aspas, não liberarem, mas estar junto nesse desenvolvimento de qualquer projeto que a gente acaba executando e que tem o nosso nome junto. Porque a gente já sabe que somos empresa júnior, a gente já tem um certo grau de desconfiança ali de algumas pessoas, mas quando a gente realmente consegue mostrar o que a gente realmente pode desenvolver, que a gente tem a capacidade e que a gente realmente faz o que a gente fala, a gente cumpre com a nossa palavra, aí a gente ganha uma confiança de mercado muito grande. Você cria uma imagem, né, em cima da Synergy. É interessante quando você falou a respeito de você ter exercido uma atividade com energia solar sem você ter pago a cadeira. Isso é interessante porque eu conheço pessoas que também estão em empresas júnior que estão exercendo atividades em questão de mexer com certas coisas que não pagaram ainda. Isso é engraçado, porque você realmente precisa pagar a cadeira para exercer aquela função, entendeu? Isso é bacana, porque quando chegar para pagar a disciplina relacionada àquilo, ela já tem uma experiência anterior. Então, eu acho que é bacana também a questão de quem entrar em CIT no momento, já ingressar em uma empresa júnior. Também acho bem interessante isso. Só que as pessoas acabam tendo medo, eu acabei de entrar na faculdade, como é que eu vou entrar em uma empresa júnior, um projeto de extensão, sendo que eu não tenho nenhuma experiência, entendeu? Eu acho que é interessante os projetos de extensão, tanto projeto de extensão quanto empresa júnior, começar a buscar os que estão entrando agora, porque querendo ou não, são as pessoas que têm mais interesse em todos os projetos, porque quanto mais tempo você passa na faculdade, seu interesse vai caindo, e é ladeira abaixo. Quando chega no final do curso, você já está querendo fazer nada, só quer pagar as cadeiras e terminar o curso, entendeu? Isso é bem interessante, todo mundo é assim, né? Você vê os fera lá chegando lá no primeiro dia de aula, todo mundo sorrindo, e os veteranos saindo triste, cabisbaixo, cheio de olheira. Aí fica quando você vê logo de longe um fera já, todo sorridente, chegando na faculdade. Sim, Naira. A respeito de um perfil de uma empresa que deve ter para fazer uma consultoria na Synergy, por exemplo, uma empresazinha do Zé da Esquina, será que vale a pena ele fazer uma consultoria na Synergy? Você acha que faz sentido, ou só é melhor para empresas grandes, já com alto poder aquisitivo, esse lado? Você acha que faz sentido? Pronto, Fred, boa pergunta. A gente trabalha de diversas formas, então, quando eu te falei, né, a gente trabalha com a consultoria e a gente faz o diagnóstico gratuito, então a gente consegue, independentemente de quem é o cliente, tentar atendê-lo da melhor forma, é claro, que caso a gente não consiga, a gente vai ser bem transparente e falar que a gente não tem a capacidade ou direcioná-lo para o que realmente ele pode desenvolver. Mas assim, a gente tem sim perfis de cliente, claro, toda e qualquer empresa tem ali seu cliente ideal. Porém, a gente não se limita apenas a algo ideal que a gente projeta em uma estratégia interna de vendas e de marketing. A gente sabe que o movimento ele é voltado justamente para impactar a maior quantidade possível de pessoas, de mercado e de empresas. Então,
sempre que surge uma oportunidade, a gente abraça ela, independentemente se vai ser uma empresa com poder aquisitivo maior, se vai ser uma empresa com poder aquisitivo menor. Pra gente, cliente, ele vai ser sempre cliente, ele vai ter que ser sempre que ser atendido igual, a gente vai ter que dar o mesmo grau de atenção, a gente vai ter que dar o mesmo grau de coerência e oportunidade para do que a gente pode desenvolver. Então, vai muito do que a gente pode solucionar. Então, muitas vezes, o que você falou, né? Usar da esquina, aquela pessoa que tem um comércio ali, ele pode estar com algum problema que nem ele sabe identificar. Justamente. Porque muitas vezes ele não tem um técnico ali contratado, mas muitas empresas já de um porte maior tem algum técnico ali, então já tem uma base, uma noção do que eles querem. Mas quem tá ali começando agora no mercado muitas vezes não sabe. E aí é muito legal a gente estar trabalhando com essas empresas que também tem um porte menor, também estão começando agora, porque a gente consegue realmente trazer soluções completas para alguém que não sabia que tinha um problema. E aí isso é sempre muito satisfatório pra gente. Porque a gente tá mostrando pra pessoa que ela tem um problema, a gente pode ajudar, e se ela aceitar a nossa ajuda, a gente consegue impactar positivamente. É algo sempre muito satisfatório de fazer. Então, sempre quando você pega seu primeiro projeto para você executar, para você gerenciar, é algo que você vai ficar ali marcado. Você não vai esquecer nunca. Tipo, foi o primeiro projeto que você executou, independentemente de qual vai ser. Então, principalmente pra gente tá atuando no mercado ainda muito novo, então tudo é muito importante. Então, para muitas empresas do mercado sênior, é só mais um projeto. A gente não, vai ser o projeto. O primeiro projeto que eu estou desenvolvendo é o projeto da minha empresa. Foi um projeto que eu fiz junto com a minha empresa, fiz junto com a Synergy. É sempre algo que fica marcado ali de uma forma muito pessoal para cada um. E também para o cliente, porque é uma emoção e algo que a gente acaba passando sempre, transparecendo para quem a gente está propondo alguma solução. Ah, bem bacana. Naira, qual o direcionamento que você dá para novos ingressantes em EJs que estão querendo entrar em algum EJ? O que você pode falar para eles para já se preparar assim? Na questão, tanto na entrevista ou nos processos seletivos que vão por vir? O que você pode dar de dicas para eles? Pergunta, Fred. Vou até citar um exemplo que você falou, que é o medo do pessoal de... entrei na universidade, vou focar na universidade. E é um erro que muita gente comete. E eu não tô dizendo isso por mim. Eu tô dizendo isso através de uma escuta que eu tive foi do meu antigo diretor de projetos, foi o Fábio. E aí, ele, no início da graduação dele, ele focou muito na universidade. E foi o que eu fiz também. Eu acabei não entrando em nada porque eu tive medo. E quando eu entrei, eu percebi, nossa, se eu tivesse entrado antes, eu teria visto que seria muito melhor para a minha vida acadêmica no geral. Porque, querendo ou não, você tem muitas experiências dentro de uma EJ ou projeto de extensão que, cara, você usa a todo momento na faculdade. Coisas que eu aprendi no projeto de extensão que eu estou usando atualmente na minha própria vida acadêmica. E isso é bem bacana, sabe? Com certeza. É uma diferença muito grande quando você entra no início em algo dentro da universidade, quando você entra no final. Você já tá ali calejado, muitas vezes você tá desmotivado com a universidade da mesma forma que você falou. Mas um exemplo que a gente tem muito vívido, dentro da Synergy, inclusive, é o antigo diretor de marketing comercial que a gente tinha, o Lorenzo. Ele entrou na Synergy no seu primeiro semestre, nunca tinha nem pisado na universidade, entrou no período EAD. Nossa. Nunca tinha conhecido a Alfesa, entrou na universidade, entrou na Synergy, virou diretor, ainda, se eu não me engano, ele estava no primeiro semestre ainda, e tinha 17 anos. Nossa. Então, o medo que muitas pessoas têm é uma limitação que elas estão se dando para se desenvolver. Não se desenvolver só academicamente, mas também no pessoal. A Synergy, não só como as outras demais empresas juniores, fazem com que você amadureça enquanto pessoa, que você descubra o profissional que você quer ser. E ocorre também muitas vezes que pessoas entram na empresa júnior e descobrem que não é aquele curso que ela queria fazer. E ela consegue identificar isso no início e consegue se direcionar para a sua carreira da melhor forma possível, seguindo outro caminho. Mas a empresa júnior, quando você entra no início, você consegue já se desenvolver desde o início enquanto profissional. E não só no final da graduação. No final da graduação a gente recebe o diploma que a gente já é profissional. Então dá a entender que a gente já sabe de tudo. Só que a gente nunca vai saber de tudo, não vai ter não vai ter como a gente fazer isso.
E aí, quem está entrando agora na universidade, para quem está no início e quem está em CIT, se engajar em qualquer projeto, se engajar com a empresa. E O Eduardo realmente. Neto falou aqui, se não fosse a Synergy, eu não estaria no curso mais. Aí, ó. Já é um bom exemplo, já. Gerente de projetos, viu? Gerente de projetos não, gerente comercial, um HF, ao vivo. Perdão, Eduardo. Mas a gente também escuta muito isso dentro da empresa. De pessoas que queria desistir do curso, mas eu me descobri na empresa. Descobri que eu posso ser um profissional, que eu posso realmente atuar no mercado. Porque muitas vezes a universidade nos frustra enquanto a carreira que a gente quer seguir. Então são 5 anos ali, 5 anos para quem consegue atuar no formato regular, né? Se formar regularmente. 5 anos que a gente passa, dedica da nossa vida à universidade. A gente não consegue ver a aplicabilidade do que a gente pode fazer enquanto profissional realmente na prática. A gente sabe fazer, a gente aprende a fazer conta, a gente sai sabendo fazer conta, mas muitas vezes o mercado ele vai exigir além de contas da gente. Vai exigir uma visão sistêmica muito grande, vai exigir uma comunicação, uma dicção muito boa que você vai ter que ter com qualquer um que você esteja falando. Então, são habilidades não só pessoais, como interpessoais, que a gente chama de hard skills, soft skills, é muito Justamente. chamado no mercado. A gente desenvolve isso na empresa júnior. E o máximo que a gente desenvolve isso na empresa júnior é que aí muitas vezes tem vários cursos na internet. Desenvolva tal soft skill, desenvolva tal hard skill. É diferente você fazer um curso do que você fazer isso na prática. Então, aquele crescimento exponencial que eu te falei, ele realmente acontece. Então, com poucos meses dentro de uma empresa júnior, você consegue desenvolver hard skills, você consegue desenvolver soft skills. Isso não te ajuda só dentro da graduação. Isso vai para além do mercado, para além da vida pessoal de qualquer um. Porque, querendo ou não, você dedica uma parte da sua vida ali, é algo que você vai estar levando para a sua vida toda quando você sair. Você leva pessoas, e além de pessoas que você leva, é um grande do networking. Porque hoje eu tô aqui contigo, mas amanhã eu posso estar conversando com alguém do sul do país que atua na mesma área que a minha. E é algo que já aconteceu comigo. Já saí de uma reunião com a minha empresa, na mesma hora eu tive que entrar na reunião seguida com alguém lá em Santa Catarina para conversar sobre engenharia elétrica, para conversar sobre eficiência energética. Então a gente consegue ter diversos pontos de vista, diversa troca de experiência com diversas pessoas do Brasil, porque o movimento ele é internacional, mas ele é nacional. Então, da mesma forma que a gente tem, que nos rege, é a Brasil Júnior. E Fred, se eu estiver falando demais e o tempo estiver correndo, você me avisa. Não, não, pode falar. Você tá aqui se você pra me isso. deixar, eu vou falando. Não, não. Pode falar, você tá aqui pra isso mesmo. Então, Pode da explanar. mesma forma que a gente tem o movimento internacional, a gente tem toda a entidade por trás desse movimento nacional, que é a Brasil Júnior. Então, a gente tem pessoas de diversos lugares do país atuando juntos para fazer com que todas as empresas juniores atuem, consigam evoluir, consigam trazer uma vivência de mercado para todos os membros. O que é engraçado é que todas as pessoas, elas literalmente atuam juntas e elas ficam numa casa em São Paulo, Nossa. que a gente chama Casa BJ, a Casa da Brasil Júnior. Então são as maiores lideranças do Brasil, voltado para o empreendedorismo, sempre pensando e trazendo soluções e propostas que tornem o Brasil algo mais empreendedor, algo mais diverso, colaborativo. E aí, não só no nível Brasil, né? A gente tem as ramificações, que são as ramificações nível estaduais. E hoje, para o estado do Rio Grande do Norte, a gente tem a RN Júnior, que é a chamada federação. Então, cada estado tem sua federação. Essa federação é responsável por olhar com cuidado para cada EJ do estado do Rio Grande do Norte, para auxiliar, para também ajudar a fundar novas EJs. Então a gente tem, como eu te falei, né? É um movimento colaborativo. Então, da mesma forma que eu posso estar atuando, né, no EJ de engenharia elétrica, mas o que é que custa eu estar ajudando no EJ de biotecnologia, o EJ de agronomia? Essa troca de experiência que a gente tem vai para além muito do que a gente desenvolve voltado para o nosso curso, voltado para a engenharia elétrica. Vai voltado muito também para o trabalho interpessoal que a gente tem de estrutura de empresa. A gente não aprende a formar uma empresa, a gerenciar uma empresa, a ser um dono de uma empresa. A gente vai aprendendo enquanto a gente é.
E a gente sempre tem esses braços, que esses braços são sempre pessoas de outras EJs que a gente pode estar sempre se apoiando e se desenvolvendo junto. Que é algo muito massa, porque a gente aprende muito do que a gente tem noção do que a gente pode aprender. É algo que realmente motiva a gente dentro da universidade, que tu também já falou, né? Querer aprender aquilo para eu realmente conseguir colocar ali na prática da melhor forma possível. Um ponto interessante que você acabou falando um pouco mais atrás é a respeito do discente, na verdade. Quando ele entra em CIT, normalmente ele não tem mais ou menos a noção de qual engenharia quer seguir, né? Por isso ele entrou em CIT. Alguns já têm, mas vejamos que a maioria não tem essa noção. E você falou que quando ele entra em um EJ, ele acaba tendo a noção do que aquela engenharia que ele está pensando em fazer, ele vai fazer, né, no mercado de trabalho. E ele vê na empresa júnior o que ele vai exercer lá na frente, ele acaba vendo se realmente ele quer ou não. Isso é bacana, sabe? Porque assim ele consegue discernir melhor, sabe? Isso é interessante, que você acabou falando lá atrás e eu acabei não interrompendo, mas só relembrando, isso é bem, bem bacana mesmo. Porque isso ajuda ao discente ele ter noção do que ele quer, né? Porque, poxa, tem discente que eu conheço que tá terminando o curso, mas não sabe que engenharia quer seguir. E quando você vai ver, ele não acabou fazendo nada a respeito da sua engenharia. Que ele pensou, não acabou experimentando, digamos assim. Porque a UFESA tem, pelo menos sei ter, o maior curso da UFESA tem mais de 2.000 alunos, né? E, tipo, é cheio de empresa júnior, é cheio de projeto de extensão. Mas, querendo ou não, esse discente que chega no final e não tem uma noção do que quer fazer, ele faz isso porque ele não acabou experimentando nada, né? Ele só foi pagando as cadeiras, porque, poxa, a gente que paga CIT, a gente não, querendo ou não, a gente vê tudo, de tudo um pouco, né? Aí a gente começa em dúvida e termina em mais dúvida ainda. Se você não começa, não experimenta as oportunidades que a faculdade dá. Isso é bem interessante que você falou um pouco mais atrás. Sim. Foi muito engraçado, porque eu te falei, né? As EJs para juniores, elas se conversam sempre. Então, muitas vezes alguém passa por um processo seletivo, nem sequer chega a entrar na EJ, mas só ali do processo que ela tá ali, do processo que ela tá, de dinâmicas, de desafios, de treininho, ela já entende o que mais ou menos já entende como a empresa funciona. Uhum. Já começa a compreender se realmente é aquilo que aquele discente quer como carreira. E às vezes o que acontece é que a gente vê que uma pessoa desistiu do processo seletivo e a gente fica, por que desistiu? Uhum. E do nada ela tá no processo seletivo de outra empresa júnior. Então, agora sim, essa pessoa se descobriu o que ela quer do curso, entendeu que realmente elétrica não era o foco dela, mas sim um outro curso fazia mais sentido pra carreira. E algo também que às vezes a gente fica sem entender quando acontece, mas que dá uma satisfação também, porque a gente vê que tem uma pessoa ali que, de certa forma, passou por algum processo dentro da empresa. Uhum. Ela foi para outra empresa júnior. Ela não desistiu de fazer parte do movimento. Ela só entendeu qual é a carreira, e se entendeu melhor quanto pessoa, entendeu qual é a carreira que ela quer De alguma forma a Cine já ajudou, né? Mesmo que ela não tenha passado um processo seletivo, ela se descobriu, digamos assim. Exatamente. Algo que não é porque a pessoa não entrou na Cine que não vai poder trabalhar em conjunto, como eu te falei, né? O movimento ele é muito aberto e a gente trabalha de forma muito colaborativa. Então, em algum momento do outro vai trabalhar junto da mesma forma. Bem bacana. Nara, a gente já está chegando ao final da nossa live de conhecimento do que as empresas júnior podem causar na faculdade da UFESA, né? E eu queria agradecer por você ter aceitado nosso convite, participar de frente com a EP. Por toda a EP, agradecemos. É um imenso prazer recebê-la aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, a hora é essa, né? Para fazer a nossa presidente aqui. Estou disponível para questionamentos. Uns 10 minutinhos, se alguém tiver. Senão a gente já pode encerrar a live, porque... Só 10. Não, a gente falou ligeiro, eu nem senti. Foi. Mas se deixar, a gente vai esperar um pouquinho, ver se alguém tem alguma pergunta a fazer a diretora. Mas é isso, Fred. Realmente é muito massa ter esse espaço, a gente ter essa conversa. Tem muita gente não sabe o que é uma empresa júnior, não sabe como funciona, não entende o que é que tem por trás das oportunidades que uma empresa pode trazer. Muito legal ter essa conversa e estou sempre disponível para outras, viu?
É realmente bem interessante o fato de explanar sobre tanto empresa júnior quanto projeto de extensão, porque assim, antigamente em CIT tinha uma disciplina lá no começo, que quando eu entrei já não tinha mais, que se não me engano era introdução ao curso CIT, não sei se tu chegou a pagar, mas eu não sei o que é que via, mas eu imagino que seria introduzir a CIT, né? E hoje não tem mais isso, surgiu o mentoring para ajudar o pessoal, mas esses diálogos é bastante interessante a gente fazer, porque de alguma forma a gente ajuda os discentes, sabe? Porque, pelo menos no meu caso, quando eu cheguei na oferta, veterano nenhum queria me ajudar. A gente ia e tinha que aprender as coisas, era o cigarro dando pé na gente, não sabia onde ir pros cantos, perdia dentro da Não, oferta. não acha os Então, blocos. eu sei que até eu descobrir realmente o caminho até meu bloco foi tempo, viu? Não, Eu mas também, viu? Não, mas isso é bem interessante. É muito bom, na verdade, ter esse diálogo. E bom que a app traz isso para os discentes, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui de frente com a app, a segunda temporada. Espero termos outro contato no futuro, dentro da app, em algum outro evento, por sinal. E é isso, pessoal. Tenha uma boa noite para todo mundo, uma boa noite para Naira. E chegamos ao fim de mais um episódio do De Frente com a app, segunda temporada. Boa noite, pessoal. Boa E qualquer noite. coisa, é só entrar em contato.